Olá, eu vou falar sobre a regra do polígono, é uma continuação sobre a aula de vetores. É importante você ter na mente o que é direção, sentido e módulo, que são as características de um vetor. Para um vetor ser igual, ele tem que ter essas três características em comum. Lembrando, o que é direção? Direção é o ângulo que o vetor faz com a horizontal. Qual que é o ângulo, por exemplo, do vetor B? É esse ângulo aqui, ok? Qual é o sentido? O sentido é para onde a setinha aponta. O módulo é o tamanho do vetor, ok? O vetor A, por exemplo, ó, a direção dele, ele é paralelo à horizontal. O sentido é para a esquerda e o módulo dele é o tamanho do vetor. Se você medir aqui o tamanho do vetor, você vai ter o módulo dele, ok? Então, para um vetor ser igual a outro, por exemplo, quando você fala assim, ó, o vetor A é igual ao vetor B, você está falando que tanto a direção, quanto o sentido, quanto o módulo são iguais, ok? Agora vamos para a regra do polígono, que é o foco desse vídeo aqui, tá? Então a regra do polígono nada mais é que uma forma de você somar o vetor. Por exemplo, ó, vamos pegar essa situação aqui, ó, essa situação aqui, ok? Essa situação. A gente tem o vetor A que está apontado para a esquerda, o vetor B apontado nessa direção e nesse sentido aqui. Como é que eu faço a soma A mais a soma B? Como é que eu faço essa soma aqui? É muito simples, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu quero o A mais o B. Então eu vou pegar o vetor A. Detalhe, uma propriedade do vetor é que eu posso deslocar ele em qualquer ponto do espaço, desde que eu preserve o módulo, a direção e o sentido. Então eu vou fazer exatamente isso com o vetor A. Eu vou pegar e vou deslocar ele, ó. Então eu vou somar o vetor A. Como é que eu faço? Coloco o vetor A aqui, ó, mais o vetor B. Qual que é o vetor B? O vetor B não é esse daqui, ó? Então agora eu vou colocar ele aqui, ó. Por que aqui? É sempre assim, tá? Então, ó, repara que o vetor A ele começa aqui e termina aqui. O vetor B, eu vou colocar ele vou pegar a origem do vetor B e ligar com a ponta do vetor A. E aqui a gente tem a soma. Onde que está a soma? A soma, o resultado A mais B, vai ser esse vetor aqui, ó. Eu vou fazer agora aqui, ó. A gente começa da origem, onde começou tudo, e termina no final aqui, ó. E para onde que vai apontar esse vetor aqui, ó? Esse vetor, soma, esse vetor vermelho aqui que eu coloquei de vermelho para destacar, ele, eu vou colocar aqui, ó. Ele começou aqui da origem, onde que eu comecei a soma, e terminou no final da soma. Então ele aponta para cá. Isso daqui é a soma A mais B. Então o resultado da soma de A mais B é essa daqui, ok? Então, só lembrando aqui, eu já vou fazer outros exercícios, ok? Então, eu vou fazer a soma que eu já fiz no vetor básico, né? Como é que eu somo o vetor A mais o vetor B? Ó, eu quero somar A mais o vetor B. Eu pego o vetor A, cadê o vetor A? Vamos pegar aqui o vetor A. Eu pego o vetor A, ok? Eu pego o vetor A e coloco. Onde que começou o vetor A? O vetor A começou ó, o vetor A. Opa, peraí, desculpa aqui, peraí. O vetor A, ele começou aqui e terminou aqui. Então, onde terminou o vetor A, que é aqui, ó, eu vou colocar o vetor B. Ó, eu vou colocar ele assim, ó. Eu vou ligar a origem do vetor B com a ponta do vetor A, ok? Então, qual que é o resultado da soma A mais B? É um vetor completo, ó, eu vou desenhar aqui embaixo, de vermelho também, tá? Então, é a soma de A com B, ou seja, essa soma aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho para ficar do mesmo tamanho, ok? E vamos desenhar a setinha para onde que ele vai apontar. Ele começou aqui e terminou aqui, então ele termina aqui. Então, o vetor A mais B, ele ficou assim, ok?
Então, essa é a regra do polígono. A vantagem da regra do polígono é que a gente pode somar vários vetores. Eu vou fazer um exercício no final com esse tipo de soma, tá bom? E agora só mais um detalhe aqui, que eu acho que eu não falei no vetor na parte básica, eu vou falar agora aqui, tá? Então, ó, esse daqui é o vetor A. O vetor menos A, esse menos aqui, o que ele faz com o vetor? Esse menos a gente acaba invertendo o sentido. Repara que o vetor A está apontando para a direita, para cá, enquanto o vetor menos A está apontando para cá, ok? O vetor 2A eu coloquei aqui, tá? Mas como é que eu represento o vetor 2A? Como é que eu faço? Eu pego o vetor A duas vezes, aqui, ó. Eu vou pegar o vetor A, vou colocar aqui, ó. Vou usar a regra do polígono, tá? E eu vou somar ele de novo, vou colocar ele aqui de novo, ó. Só colocar um do lado do outro, ó. Repara que ele deu o vetor 2A. Então essa é a ideia da regra do polígono. Você começa do começo e o resultado da soma começa do começo e termina no final. Sempre assim, ok? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Eu tenho a regra do polígono, como eu já falei, ele é importante para você fazer a soma de diversos vetores seguidos. Mas, mesmo assim, eu recomendo você sempre fazer a soma em 2 em 2, que eu acho que é muito mais fácil até para você enxergar, tá bom? Então, aqui, ó, eu não escrevi aqui, mas esses 3 quadrados aqui, primeiro, são 3 quadrados, tá? E o módulo de cada vetor, ou seja, o tamanho de cada vetor, considere que é 1. Só para facilitar a conta, tá bom? E o meu objetivo, por exemplo, na primeira questão e em todas elas, é calcular o valor de A mais o valor do vetor B, mais o valor do vetor C, mais o valor do vetor D. Então, esse é o meu objetivo, ok? Então, eu vou fazer 2 em 2. Aqui, ó, repara, o vetor A, ó, esse daqui é o vetor A, tá? Esse é o vetor A. Ele está começando, eu vou colocar onde ele está começando, ó. Ele está começando aqui e terminando aqui no final, tá? Repara que o vetor C é o contrário, ó. Ele está começando aqui e está terminando aqui, tá bom? Então, como é que eu vou fazer a soma de A com C. Como é que a gente faz a soma de A com C? Repara que eles se anulam. Por que eles se anulam? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Então, vamos pegar o vetor A. Vamos pegar o vetor A. Ó, aqui, ó, o vetor A. Ok? E aí, agora eu vou pegar o vetor C. Vou pegar o vetor C. Ó. Olha o que está acontecendo. Quando eu somo A e B. O A começa aqui e termina aqui. Então, eu tenho que colocar a origem do vetor C, que é essa daqui, ó. Essa daqui, no final do vetor A. Então, eu vou ligar aqui, ó. Então, vamos ligar aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Ó, repara, eles se anularam. Ok? Eles se anularam. Então, nesse caso aqui, a soma de A com C dá 0. Tá bom? Então, a soma, como o vetor A está apontando para cima e o vetor C está apontando para baixo, esses dois vetores aqui, ó, eu anulo. Acabou. O que sobrou? O vetor B mais D. Ó, e agora, então, A e C deu 0. B mais D. Quanto que dá B mais D? Repara que é a mesma situação. Ó, o B está apontando para a direita, ó, ele termina aqui, enquanto o D termina aqui. Ó. O D está apontando para a esquerda. Então, a soma de B com D também dá 0. Portanto, essa soma aqui é igual a 0. Tá bom? Essa soma aqui, ó, é igual a 0. Então, ó, toda vez, e isso daí vale para qualquer polígono, tá? Então podia ser um hexágono. Se os vetores estiverem dispostos dessa forma aqui, ou seja, a origem do vetor A ligado, o final do vetor A, que é a seta aqui, ó, ligado com a origem do vetor B, ó, o vetor B começa aqui também. Então, o final do vetor A aqui e a origem do vetor A é aqui, ó. Tá vendo que eles vão formando essa setinha aqui, ó? Então, quando ele forma esse quadrado fechado bonitinho assim, ó, com as setas tudo no mesmo sentido, a soma dá sempre 0. É a primeira coisa, tá?
Então agora o meu objetivo vai ser calcular a soma dos vetores A, B e C, só que dessa outra figura aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o mesmo processo. Apesar de ser permitido pela regra do polígono eu fazer a soma de todos os vetores, eu vou fazer sempre em dois e tentar eliminar os vetores que são mais fáceis. Ó, repara que o vetor A está assim, ó, e o vetor B, C está assim, tá bom? Então, como eles estão cada um apontando para um lado, o A e o C, nesse caso, também dá 0. Então, essa soma com essa soma aqui dá 0, tá bom? Então, essas duas somas aqui deu 0. E a soma de B com D? Então, vamos fazer a soma do B com D. Ó, eu vou somar agora B com D. Só que nesse caso, o B está apontando para a direita, o B está apontando para a direita e o D também está apontando para a direita. Ó. Ele está apontando para a direita. Então, eu vou somar agora. Então, dessa soma aqui, sobrou o quê só? Sobrou só B mais D. Quanto que é B mais D? Vamos pegar eles, então vamos usar a regra do polígono. Então a gente vai pegar o B, o vetor B, ok? Eu vou colocar o vetor B aqui, ó. Coloquei o vetor B e vou somar com D. Como é que eu faço? E eu ligo a ponta do vetor D com a origem do vetor D. Aqui, ó. Pronto. Liguei os dois vetores aqui. Quanto que deu a soma desses dois? Como eu falei no início do problema, eu não escrevi, tá bom? O módulo do vetor como o módulo de cada vetor é 2, então a soma de um com o outro vai dar 2. Então o módulo é 2. E qual é a direção e sentido? A direção e sentido é esse que a gente pode ver aqui na tela. Vou fazer aqui, ó, a soma. Então ele vai começar na origem do B e vai terminar no final aqui do D. Então é essa, tá? Então aqui, ó. Então, essa daqui é o valor de quem? Esse daqui, esse vetor vermelho aqui é a soma de todo mundo, tá? Então, essa é o valor de A mais B mais D, que deu 2, tá? Deu 2, só que não simplesmente 2, deu 2 com essa direção e esse sentido, ou seja, apontado para a direita, tá? Lembrando que o A e o C deu 0, tá bom? E o B mais D deu isso aqui. Okay? Então a soma total dá um vetor à direita apontando para um vetor apontando para a direita com a direção horizontal, tá bom? E por último, e não menos importante, a gente vai fazer agora a soma desse outro polígono aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer a mesma estratégia, vamos tentar eliminar, ó, repara, o A está apontando para cima, o C também está apontando para cima. Agora a gente tem um vetor a mais aqui, a gente tem um vetor E, tá? Então, o vetor D e o B, os dois estão apontando para a direita. Então, ferrou. Eu não consigo eliminar igual eu fiz nos primeiros dois problemas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Repara que A com B e com E dá um triângulo. Ó, e fechadinho, bonitinho. Ó. Ele começa aqui, aí o vetor A termina aqui. Aí o vetor B começa aqui, termina aqui. Aí o vetor E, ele começa aqui e termina aqui. Esse é o vetor E. Portanto, essa soma A mais B mais E dá 0. Detalhe, aqui faltou inclusive a soma do vetor E, tá? Do vetor E. Cadê? Deixa eu colocar aqui mais o vetor E. Detalhe, ó, eu não coloquei por engano mesmo, tá? Mas essas somas aqui tem as setinhas em cima para indicar que é uma soma vetorial, tá bom? Então eu sei que A mais E mais B dá tudo 0. Então vamos cortar aqui, ó, deu tudo 0 isso aqui, ó. Tudo 0, tá bom? Então sumiu esses vetores aqui. Então esse vetor, o vetor B e o vetor E deu 0. Por que deu 0? Porque eles formam um triângulo perfeito fechado. Detalhe, com a seta com a origem de um ligado na ponta do outro. Então sobrou só quem? O vetor C e o vetor D. Como é que a gente soma o vetor D? C e D?
A gente soma o vetor C e D assim, ó. A gente vai pegar primeiro o vetor C, vamos pegar o vetor C aqui, ó. Ó, o vetor, vamos pegar todo o vetor C, ok? Deixa eu copiar aqui. Ixi, deu bastante coisa aqui. Deixa eu eliminar aqui algumas coisas. Então, eu elimino isso. Eu elimino isso daqui. Eu elimino isso daqui. Elimino isso aqui. Esse é o vetor C. Então, eu estou fazendo o que agora? Eu vou fazer essa soma aqui, ó. C mais D. O vetor C eu já coloquei aqui. Onde que eu vou colocar o D? O D eu vou colocar na ponta do C. Aqui, ó. Tá a ponta do C aqui, ó. Eu vou colocar o D aqui. Tá bom? Para onde que tá apontando o D? Eu vou pegar exatamente o vetor. Eu vou pegar exatamente o vetor. O vetor D. Cadê o vetor D? Vamos pegar ele aqui, tá? Vamos pegar o vetor D, ó, que é arrumando aqui, tá? Então, eu vou pegar o vetor D e vou colocar na ponta do vetor C, desculpa. Qual que vai ser o resultado dessa soma? O resultado dessa soma, eu vou começar eu vou traçar uma reta que começa do começo. Quem que foi o começo? O começo foi aqui, ó, a origem do C. E vou terminar no final, ó, que é no final, na ponta do D, tá bom? Então, eu vou ligar essa origem com esse final. Tá aqui, ó, ligado. Ok? E para onde que ele vai apontar? Ele sempre aponta seta com seta aqui, ó. Sempre para o final aqui, ó. Tá bom? Então, esse vetor vermelho que a gente está vendo aqui, ele é a soma A mais B mais C mais D e mais E. E quanto que ela vale? Curiosidade. Tá? Não é o foco desse vídeo, mas eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Por que eu sei que é um ângulo de 90 graus? Porque é um quadrado. Como é um quadrado, os ângulos entre os lados é 90 graus. Lembrando que o C e o D é um quadrado, e eu falei no começo, tá? Não escrevi, mas eu falei no começo. E eu também falei que o módulo dele vale 1 de cada um dos vetores. Quanto que vale a soma total aqui em módulo, tá? O vetor é essa diagonal daqui que eu fiz aqui, ó. Essa reta vermelha. Essa é a soma, já tá o módulo aqui, inclusive. É a distância, mas eu quero saber o valor. Ou seja, eu quero saber quanto que vale essa distância aqui vermelha aqui. Tá? A gente pode usar o teorema de Pitágoras. Eu vou chamar essa soma de S, só para facilitar, só para não ter que ficar escrevendo A mais B mais C mais D mais E, tá? Então, a gente escreve assim, ó. O módulo de S, que é o módulo da soma, é o quê? É o teorema de Pitágoras. Então, é o quadrado desse valor, é 1 ao quadrado, que é o lado, esse lado aqui, mais 1 ao quadrado, ou seja, é a soma dos catetos ao quadrado, é o teorema de Pitágoras, tá? Aqui, ó, se eu resolver aqui, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui dá 2. Então, o módulo de S ao quadrado vale 2, só que eu quero saber o valor do módulo, não o de S ao quadrado. Como é que eu faço? Eu extraio a raiz. Opa! Ou seja, se eu vou extrair a raiz, eu não preciso desse 2 aqui, tá? Então vai ficar a raiz de 2, tá bom? Então, qual que é o módulo de A mais B mais C mais D mais E? É raiz de 2. Então, essa distância daqui até aqui vale raiz de 2, tá bom? E por último, fazer o último problema aqui, que é de um livro chamado, é um livro do professor Renato Brito, um livro muito bom, eu recomendo vocês, tá bom? Enfim, ele quer saber o vetor resultante, ou seja, eu quero saber a soma do vetor AB mais BE mais CA. O que é o vetor AB? Ó? O vetor AB, ele começa no A e termina no B. É isso que significa essa nomenclatura, tá bom? Então, esse daqui é o vetor A mais B. Qual que é o vetor B mais E? Vamos identificar aqui, ó. O vetor B, ele começa no B, termina no E, que é nesse ponto aqui. Tá bom? Ó, B e E. Esse é o vetor BE. Qual que é o vetor CA? O vetor CA, ele começa aqui e termina em A. Tá bom? Então, como é que a gente faz essa soma? Ó, vamos fazer sempre em 2 em 2, tá bom? Vamos fazer a soma AB mais o vetor BE. Ó, a soma AB, ó, ele começou aqui, ó, AB, tá aqui o vetor AB,
e ele veio para cá, ó. Vetor BE. Quanto que dá essa soma? Ó, você repara que eles já estão ligados, né? Então, a ponta do vetor AB já está ligado à origem do B e E. Então, qual que é o resultado da soma disso daqui? É um vetor para cá, ó. É um vetor para cá. Então, esse daqui é a soma AB mais BE. Esse daqui é o valor da soma. Agora ele quer fazer o quê? Ele quer que eu somo o resultado que deu aqui, né, BA, que é essa seta vermelha aqui. Eu vou até destacar ela, vou colocar de verde, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, de verde, que acho que fica melhor para visualizar. Então, essa daqui é a soma. Ela ficou esse vetor aqui, ó. Ele começou... Opa, desculpa, não. Vou fazer de novo aqui, tá bom? Me enrolei aqui. Vou fazer de novo aqui, tá bom? Desculpa. Ó, então até aqui tá certo, tá? Eu vou fazer de novo só para não ter problema aqui, ó. Então o vetor A e B tá aqui. Então a origem do A é aqui, o final do vetor B é aqui. E o B, ele começa aqui e termina aqui. Então como é que fica a resultante das forças? Ele começa no começo e termina no final. Ficou o próprio vetor AE. Tá? Desculpa, tá? Eu tinha colocado o AE negativo. Não, é o AE positivo mesmo, ele está apontando para cá. Então, AB mais BE dá o vetor AE. Esse vetor verde aqui, ó. Então, aqui deu o vetor verde, ó. Esse vetor verde aí, ó, o AE. Tá bom? E agora, eu vou fazer a soma do vetor AE com o vetor CA. Onde que está o vetor CA? Vamos achar o vetor CA aqui, ó. Vetor C, a origem é em C, e ele termina em A, ó. E a origem em C e ele termina em A. Tá aqui, ó. Vetor AC. Ok? Então eu vou somar o vetor. Tanto faz eu somar CA e AE ou AE e AC, tá? E CA, tá bom? Tanto faz, tá bom? Então eu vou fazer a soma CA, ó. Vetor C mais A e A mais E. Quanto que dá essa soma aqui, ó? Quanto que deu essa soma aqui? Eu começo do começo, ó, vou fazer aqui, ó, o resultado disso aqui. Então, ó, eu começo do começo que tá aqui, ó, no C e termino no final, no final do E aqui, ó, que deu esse vetor aqui, ó, o vetor C, E. Ok? Então a resposta é a letra D. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só me falar que eu refaço de novo isso aqui, tá bom? Se alguém não entendeu ou ficou muito confuso no final, bom? Ok? Obrigado, até mais, tchau, tchau.